Jesus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa foi uma das últimas frases que Francisco Cuoco repetiu em vida, segundo pessoas próximas. Ícone das novelas brasileiras, o ator viveu não apenas diante das câmeras, mas também uma jornada espiritual silenciosa, que poucos conheciam em profundidade. Foi essa fé discreta, mas firme, que o sustentou até seus últimos dias. Pouco antes de partir, Cuoco gravou um vídeo simples porém tocante, no qual refletia sobre a vida, a morte e o verdadeiro sentido de tudo. Não era uma despedida formal, mas sim um testemunho de esperança de alguém que viveu com intensidade, mas que ao final, compreendeu que as coisas mais valiosas da existência não se enxergam com os olhos, apenas se sentem com o coração. No início do vídeo, ele aparece com um semblante sereno, os olhos firmes e a voz segura. Com um leve sorriso, citou as palavras de Jesus: "Amai-vos uns aos outros como eu vos amei." João 13h34. Cuoco dizia que esse mandamento era o mais bonito de todos, e que se cada pessoa seguisse esse princípio, o mundo seria completamente diferente. Ele continuou, refletindo sobre a morte não como fim, mas como uma passagem. A gente nasce, vive, constrói, sofre, aprende e um dia, volta para casa. Volta para Deus, dizia com calma. Para Cuoco, a vida era um presente e a morte, uma continuação. Não tenham medo, ele pediu. Quem acredita no amor de Deus nunca está só. Ao longo do vídeo, Francisco também falou sobre gratidão. Agradeceu a vida pelas oportunidades, pelas artes, pelos amigos e pelas dores também. Disse que foi nas dificuldades que mais aprendeu sobre si mesmo, e que nada disso teria sentido sem fé. A fé foi o chão onde pisei quando tudo ao redor parecia ruir, confessou com os olhos marejados. A simplicidade da gravação contrastava com a profundidade da mensagem. Sem maquiagem, sem roteiro, sem personagens. Era Francisco Cuoco em sua forma mais humana, mais autêntica. Ele falava para os amigos, para os fãs, mas também para o mundo. Era como se deixasse um recado não apenas para quem o conheceu, mas para qualquer pessoa que um dia também se perguntasse o que vem depois da vida. Nos bastidores, amigos disseram que ele vinha se aproximando ainda mais de Deus nos últimos anos. Lia a Bíblia com frequência, orava e sempre terminava suas conversas com um "Deus te abençoe". Sua fé não era exibida, mas sentida por quem estava por perto. Esse vídeo, que veio à tona após sua morte, emocionou milhares de pessoas. Circulou entre fãs, familiares e nas redes sociais, sendo compartilhado com a legenda: "Ouça com o coração. Essa mensagem é para todos nós." E de fato parecia ser mesmo. Francisco Cuoco não partiu em silêncio. Ele deixou ecoando palavras de paz, humildade e amor. Palavras que ultrapassam a fama, o tempo e até mesmo a morte. Porque, como ele próprio dizia, o que é dito com fé vive para sempre. Mas essa foi apenas a primeira parte da mensagem que ele deixou. Pois, além das palavras sobre Deus, Cuoco ainda revelou em vida lembranças marcantes, histórias emocionantes e verdades que guardou no coração até seus últimos dias. O vídeo que Francisco Cuoco deixou antes de partir não foi publicado por acaso. Segundo amigos próximos, o ator fez questão de gravá-lo em um momento de total consciência, com a intenção clara de deixar uma última contribuição ao mundo, algo que fosse além da arte, da fama e da televisão. Cuoco queria que suas palavras servissem como um consolo, um farol, uma reflexão profunda sobre a vida e sobre Deus. Ele começa dizendo: "Se você chegou até aqui, é porque precisava ouvir isso. Eu não estou me despedindo, estou apenas dividindo o que aprendi. Se um dia eu não estiver mais entre vocês, quero que se lembrem disso. Viver com amor vale a pena." A gravação, feita com simplicidade em sua própria casa, mostra o ator cercado por livros e um crucifixo sobre a estante, criando um cenário íntimo, calmo e cheio de significado. Francisco não falava como uma celebridade. Falava como um homem que já tinha vivido muitas alegrias e também muitas perdas. Ele explicou que sentia um chamado para dividir o que acreditava ser seu maior legado, não os personagens que interpretou, nem os prêmios ou os aplausos, mas sim aquilo que aprendeu sobre o valor da fé, da gratidão e da presença de Deus em cada detalhe da vida. No vídeo ele diz com emoção: "Quantas vezes a gente se preocupa com coisas pequenas, com vaidades, com orgulho, e esquece de olhar para o outro com compaixão. Eu também fiz isso, mas aprendi, aos poucos, que só o amor permanece. O resto passa." A gravação ganhou destaque justamente por esse tom de humildade e entrega. Não era um discurso ensaiado. Era um desabafo sincero. Ele não falava para comover, mas sim para tocar.
E conseguiu. Cada palavra soava como um abraço para quem ouvia. Uma dessas frases, aliás, virou manchete nos dias seguintes à sua morte. O corpo vai embora, mas o espírito encontra paz quando foi guiado pelo amor. Pouco tempo depois que o vídeo veio à tona, a notícia sobre sua partida foi confirmada. Cuoco morreu de forma tranquila, cercado pela família após lutar por um tempo com problemas de saúde que preferia manter em silêncio. Ele nunca quis transformar sua dor em espetáculo. Preferiu o recolhimento, a oração e o contato com os mais íntimos. Seus filhos, emocionados, contaram que ele preparou tudo com muito carinho. Disse que não queria tristeza, e sim que todos refletissem sobre o que ele chamava de as riquezas invisíveis da vida, o afeto, a empatia, a fé. E esse desejo ficou evidente em cada segundo do vídeo, que ele gravou não para gerar comoção, mas para acender uma luz de esperança em tempos tão difíceis. Era como se Cuoco soubesse que a mensagem precisava ser ouvida agora, no momento em que tantas pessoas enfrentam dores profundas, perdas e incertezas. Seu recado tocou o coração de muitos porque veio de alguém que viveu intensamente e, mesmo assim, reconheceu que a maior força não está nas conquistas, mas sim na conexão com Deus e com o próximo. E enquanto o país lamentava sua partida, muitos começavam a descobrir um lado de Francisco Cuoco que nunca foi mostrado nas novelas. Um lado íntimo, espiritual e profundamente humano. Mas ainda havia mais a ser revelado. A notícia foi confirmada por volta das 9 horas da manhã, em um domingo silencioso e cheio de comoção. No dia 27 de abril de 2025, o Brasil se despedia de um de seus maiores ícones da televisão. Francisco Cuoco faleceu aos 90 anos. Em sua casa, no Rio de Janeiro, cercado pelos filhos e por uma equipe médica que o acompanhava nos últimos meses. Cuoco vinha enfrentando complicações decorrentes da idade e de um quadro de insuficiência cardíaca que, embora controlado por um tempo, se agravou nas últimas semanas. A família, muito reservada, optou por não divulgar detalhes do tratamento, seguindo o desejo do ator, que sempre prezou pela descrição quando o assunto era saúde e vida pessoal. Ele queria que o foco continuasse sendo sua arte, sua história e aquilo que podia deixar de positivo ao mundo. Mesmo com as dificuldades físicas, Cuoco se manteve lúcido e espiritualmente sereno até o fim. Segundo relatos da família, ele conversava sobre fé, lembranças felizes e citava trechos bíblicos com frequência. Em seus últimos dias pediu apenas por paz, silêncio e orações. Não queria lamentos, queria luz. Francisco Cuoco nasceu em 29 de novembro de 1933, em São Paulo, e desde cedo mostrou paixão pelas artes. Começou no teatro ainda jovem e nos anos 1960, migrou para a televisão, onde se consagrou como um dos maiores galãs da história das novelas brasileiras. Com mais de 50 trabalhos na TV, Cuoco foi protagonista de grandes sucessos como Selva de Pedra, O Astro, Roda de Fogo, Celebridade e Fina Estampa, entre tantos outros. Sua presença marcante, voz inconfundível e talento para viver personagens intensos fizeram dele um símbolo de elegância e versatilidade. Mas o que poucos sabiam é que por trás das câmeras havia um homem simples, introspectivo e profundamente ligado à espiritualidade. Francisco Cuoco não se via como estrela, dizia ser apenas um instrumento da arte que Deus lhe permitiu exercer. Ao longo da carreira, recebeu dezenas de prêmios, homenagens e o carinho incondicional do público. Trabalhou com os maiores nomes da dramaturgia brasileira e influenciou gerações de atores. Ainda assim, nunca perdeu a humildade. Era daqueles que cumprimentava todos da equipe, do maquiador ao motorista, com o mesmo respeito. A família, ao comunicar sua morte, fez um pedido especial, que os fãs lembrassem dele com alegria e não com tristeza. Seus 3 filhos, frutos de 2 casamentos, afirmaram que ele morreu em paz, após viver exatamente como queria, com dignidade, amor e liberdade. Disseram ainda que o vídeo deixado por ele foi sua forma de agradecer ao público, que por tantas décadas o acompanhou com tanto carinho. Nos últimos anos, Cuoco optou por uma vida mais reservada. Morava em uma casa simples, em meio à natureza, onde gostava de ler, meditar e receber os netos. Evitava eventos sociais e recusava convites para novelas e entrevistas. Agora eu quero silêncio, chegou a dizer em uma conversa com amigos, e escutar o que Deus ainda tem a me dizer. O Brasil chorou sua partida, mas também celebrou sua trajetória. Telejornais, artistas, fãs e emissoras prestaram homenagens emocionantes. Mas mesmo diante de tantos elogios, o que mais tocou as pessoas foi sua mensagem final, aquela que, gravada pouco antes de morrer, revelava um homem em paz com a vida, com o passado e com Deus. E enquanto a voz de Cuoco ecoava nas redes, um novo capítulo se desenhava,
o impacto de suas palavras nas pessoas que o ouviram, e o quanto sua fé continua inspirando. Francisco Cuoco não era pastor, filósofo ou teólogo. Mas, no vídeo que gravou antes de partir, ele tocou corações com uma sabedoria que ultrapassava o conhecimento técnico. Suas palavras eram simples, mas carregadas de sentido. E isso fez toda a diferença. Ele repetiu alguns ensinamentos bíblicos que sempre o acompanharam. Um deles era o famoso trecho de 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Cuoco dizia que essa passagem o ensinou a valorizar o afeto nas relações. Que não adiantava fama, reconhecimento ou talento se faltasse o amor sincero, aquele que vem do coração e não espera nada em troca. Falando diretamente para a câmera, ele refletiu sobre os laços humanos que construiu ao longo da vida. Falou dos amigos verdadeiros, dos colegas de profissão e até de paixões que viveu. Disse que o amor, seja qual for sua forma, sempre vale a pena, mesmo que acabe. Se um amor terminou, foi porque ele ensinou o que precisava ensinar. Nenhum amor é perda. Todo amor é experiência. Também mencionou que aprendeu com os erros. Que nem sempre foi fácil amar, perdoar ou conviver. Mas que com o tempo entendeu que a maior virtude é a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro. A vida é feita de encontros, e cada pessoa que cruza nosso caminho nos transforma de algum jeito, afirmou, olhando diretamente nos olhos de quem assistia. Cuoco dizia que viver é uma arte. Uma arte delicada que mistura intensidade com paciência, paixão com respeito. Em um dos trechos mais emocionantes do vídeo, ele para por alguns segundos, respira fundo e diz: conviver é o verdadeiro desafio. Amar é fácil. Difícil é manter o amor quando aparecem as diferenças. Essa frase ecoou nas redes sociais, sendo compartilhada por fãs e celebridades. Era como se ele tivesse dado voz a um sentimento universal. Todos sabiam, aquelas não eram palavras de um personagem. Era Francisco, o homem por trás do ator. Ele ainda citou uma frase de Vinícius de Moraes, um poeta que ele admirava profundamente. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Francisco comentou que essa era, para ele, a definição perfeita do que é viver. Que cada encontro, por mais breve que seja, carrega um aprendizado. E que mesmo em tempos difíceis, é preciso procurar beleza na troca com o outro. A filosofia de Cuoco não era complexa, mas era profunda. Ele acreditava que o segredo da vida estava nos detalhes. Num abraço sincero, num bom papo com um velho amigo, numa lembrança que aquece o coração. Para ele, viver bem não era ter muito, mas sentir muito, com intensidade, com verdade. No vídeo, Francisco encerra esse trecho dizendo: se eu pudesse deixar só uma coisa, seria isso: ame mais. Perdoe mais. Abrace mais. Não espere o tempo passar para dizer que ama. O amor não pode ficar guardado. Essas palavras, ditas com emoção, tocaram profundamente quem o ouvia. Porque eram mais do que conselhos, eram uma confissão de alguém que viveu e aprendeu. Alguém que, ao se aproximar do fim, decidiu plantar amor antes de partir. Mas ainda havia mais a ser revelado. Nos próximos minutos do vídeo, Francisco Cuoco falaria sobre a arte, o legado que deixava na televisão e o que ele realmente acreditava ser o papel do artista num mundo em crise. No vídeo que deixou gravado antes de sua partida, Francisco Cuoco dedicou um trecho especial para falar do amor, não como algo abstrato ou idealizado, mas como uma prática diária. E mais do que isso, como o verdadeiro motivo de estarmos aqui. Ele começou dizendo que o amor tem muitas formas e que todas são igualmente valiosas. Não existe um amor melhor que o outro. O amor romântico, o amor entre amigos, o amor de pai e mãe, o amor por um animal, o amor por Deus. Todos eles nos aproximam do que realmente somos. Cuoco explicou que durante a vida, aprendeu a respeitar cada tipo de amor em seu tempo. Disse que viveu grandes paixões, amizades profundas e também momentos de solidão. E que foi justamente na ausência do amor que mais percebeu sua importância. A dor de não amar, ou de não ser amado, é o que mais ensina, porque é ela que nos faz buscar algo maior. Ele reforçou a ideia de que amar não é apenas sentir, mas agir com amor. Segundo ele, amar verdadeiramente é escutar com paciência, perdoar com leveza, ceder sem perder a própria essência. Não é sobre conquistar, é sobre cuidar. Amar é manter o outro livre e ainda assim querer estar junto. Em um momento muito tocante do vídeo, Cuoco olha para a câmera e diz: não guarde amor. Não deixe para depois. A vida passa num piscar de olhos. Diga que ama, hoje. Essas palavras ganharam força nas redes sociais e em reportagens após sua morte.
Muitos fãs passaram a compartilhar relatos pessoais, dizendo que decidiram ligar para alguém querido, pedir desculpas ou dizer "eu te amo", inspirados pela fala do ator. Era como se, mesmo depois de partir, Francisco estivesse semeando reconciliações e afetos por onde sua voz passava. Ele também falou sobre os erros que cometeu. Confessou que já foi impaciente, já se fechou, já deixou passar amores que hoje talvez tivesse tentado manter, mas sem amargura. Falou com a leveza de quem entendeu que a vida é um aprendizado constante, e que ninguém ama perfeitamente, mas o importante é tentar. Francisco ressaltou que o amor não precisa ser grandioso, com flores, jantares ou declarações teatrais. Às vezes ele se mostra em um gesto simples, um copo d'água, uma mensagem de bom dia, um silêncio respeitado. É no pequeno que o amor se revela, porque o amor não é barulhento. Ele é presença. Já caminhando para o fim dessa parte do vídeo, Cuoco se despediu com um pensamento profundo. Tudo na vida nasce e morre. Mas o amor é a única coisa que fica. É a única parte da gente que continua depois que a gente vai. Foi com essa frase que ele começou a transição para um tema ainda mais delicado, a vida e a morte. Francisco, que sempre refletiu sobre os ciclos da existência, compartilhou uma visão serena e ao mesmo tempo poderosa sobre o que significa partir. Sem medo, sem desespero, apenas com a certeza de que, para quem amou, a morte não é o fim. E assim, aos poucos, sua mensagem ganhava outra dimensão. Deixava de ser apenas uma lembrança para os que ficaram, e se transformava em um chamado, para viver com mais verdade, com mais entrega, com mais amor, e também com mais paz diante do inevitável. Porque, como ele mesmo dizia, quem vive com amor parte em paz. No momento mais tranquilo do seu vídeo, Francisco Cuoco compartilhou algumas frases que carregavam a essência da sua filosofia de vida. Ele falava com a calma de quem já enfrentou tempestades e sabe que no fim, o que importa é a coragem de seguir em frente. Eu sempre acreditei que a gratidão é o primeiro passo para a felicidade, disse ele. Citou um provérbio antigo que aprendeu com a avó: aquele que planta com amor, colhe com alegria. Para Cuoco, cada conquista, por menor que fosse, era fruto de dedicação e humildade. Não existia atalho para o sucesso, só o trabalho honesto e a persistência. Ele contou que em sua trajetória encontrou muitas dificuldades. Desde os primeiros anos no teatro, até os desafios de envelhecer diante das câmeras e lidar com a mudança constante da indústria do entretenimento. Não foi fácil, admitiu. Mas cada obstáculo me ensinou algo novo. A vida é uma escola que nunca fecha. Cuoco destacou que lutar não significa apenas resistir, mas também saber quando recuar, aprender e se reinventar. Às vezes a maior vitória está em reconhecer que é hora de mudar, de deixar ir o que não serve mais. Falou sobre autoconquista, aquela vitória interna que poucos veem. Não era sobre aplausos ou fama, mas sobre superar os próprios medos e limitações. A maior batalha que temos é contra nós mesmos. Quem vence essa luta pode conquistar qualquer coisa. Francisco também ressaltou a importância de valorizar os momentos simples, de agradecer mesmo nos dias difíceis. A gratidão transforma o olhar. Ela abre a porta para a esperança e para o amor. Com voz firme, ele afirmou: nunca desistam. Mesmo quando o caminho parecer escuro, o sol sempre volta a brilhar. Essas palavras soavam como um convite para que todos, mesmo diante da dor ou do fracasso, continuassem buscando o melhor de si. Essa mensagem, carregada de esperança, serviu como um encerramento temporário para essa parte do vídeo. Mas a reflexão de Cuoco não parava por aí. Ele ainda tinha algo importante a dizer sobre a relação entre a vida que levamos e a fé que sustentamos. E foi assim que suavemente ele abriu espaço para falar sobre o que muitos evitam, a morte. Não como um fim triste, mas como um momento de paz, de entrega e de encontro com Deus. No trecho final do seu vídeo, Francisco Cuoco fez uma menção especial que emocionou muitos. Ele falou de Paulo Gustavo, um artista querido que deixou uma marca profunda no humor brasileiro. Paulo, conhecido principalmente pelo sucesso do filme Minha Mãe é uma Peça, foi para Cuoco um exemplo claro da força da arte que toca o coração e a alma. Paulo Gustavo sabia como ninguém transformar dor em sorriso, disse Francisco, com respeito e admiração. Ele destacou que a arte, seja na comédia ou no drama, é uma forma poderosa de enfrentar os mistérios da vida, o amor, a perda, a alegria e a tristeza. Cuoco refletiu sobre a juventude de Paulo Gustavo, que partiu cedo demais, e comparou com sua própria trajetória. A vida é frágil, a juventude é efêmera. Mas o que fica de verdade são as histórias que construímos, as emoções que despertamos. Essa visão o levou a falar sobre o paradoxo da existência humana, o fato de que, enquanto somos jovens, muitas vezes nos sentimos invencíveis.
e esquecemos que a morte faz parte do ciclo natural. A juventude é linda sim, mas não é eterna. E aprender a conviver com essa verdade é uma das maiores lições que podemos ter. Francisco, com sua voz serena, disse que o amor e a dor são inseparáveis, que eles caminham lado a lado como dois lados da mesma moeda. Só quem ama profundamente pode sentir a dor da perda com intensidade. Mas é esse mesmo amor que nos sustenta. Para ele, entender essa dualidade, que não se pode ter um sem o outro, era fundamental para aceitar a vida como ela é. O mistério do amor está exatamente aí, na capacidade de se abrir, mesmo sabendo que vai sofrer. Essa reflexão, que pode parecer dura, ganhou um tom esperançoso quando Francisco concluiu. E é esse amor e essa dor que fazem da vida uma verdadeira obra de arte. No vídeo ele finalizou com um convite silencioso, quase uma prece, para que cada pessoa encontre no próprio caminho a beleza escondida entre as lágrimas e os sorrisos. E assim, Francisco Cuoco encerrou sua última mensagem pública, uma mensagem que não é só dele, mas que agora pertence a todos nós. Uma mensagem sobre a vida, a arte, o amor e a inevitável morte, contada com a simplicidade e a profundidade que só um homem que viveu intensamente poderia transmitir. Mas essa história, claro, está longe de terminar. Ainda há muito a ser contado, lembrado e sentido. Francisco Cuoco sabia que o silêncio muitas vezes fala mais alto do que as palavras. Em sua última mensagem, ele refletiu sobre como os bons, aqueles que amam de verdade, acabam silenciando no mundo barulhento em que vivemos. Os bons têm um silêncio que pesa, disse ele, olhando para a câmera com uma expressão que misturava tristeza e serenidade. Não porque não querem falar, mas porque suas palavras são profundas demais para serem ouvidas por todos. Para Cuoco, esse silêncio era uma forma de resistência e humildade. Era o jeito dos que vivem com amor e verdade de não se perderem no ruído do orgulho, da vaidade e da pressa. Às vezes, perder é aprender a deixar ir, e isso exige coragem, explicou. Ele usou metáforas poéticas para falar sobre a perda, algo que conheceu bem na vida pessoal e profissional. Comparou a partida de pessoas queridas a uma folha que se solta da árvore no outono. A folha que cai não morre. Ela apenas prepara o caminho para a nova primavera. Essa imagem trouxe conforto para quem o assistia. Francisco dizia que, apesar da dor da perda, existe um ciclo natural de renovação e esperança, que o orgulho deveria ser deixado de lado para que o coração pudesse se abrir para o novo. Sua voz tornou-se suave, quase um sussurro, quando falou do orgulho que muitas vezes impede o perdão e a reconciliação. O orgulho é uma prisão que criamos para nós mesmos. Libertar-se dele é um ato de amor. No final, Cuoco deixou uma mensagem nostálgica, como quem sabe que está se despedindo, mas sem querer dar um adeus definitivo. Quem ama verdadeiramente nunca se despede. Quem ama verdadeiramente permanece. Essas palavras ficaram gravadas na mente e no coração de milhares. Era a forma que ele encontrou de dizer que, apesar da ausência física, o amor e a lembrança permanecem vivos. Que a verdadeira eternidade está naquilo que deixamos nos outros. O vídeo encerra com um sorriso suave de Francisco, um olhar cheio de paz e um convite silencioso para que cada um de nós reflita sobre o que realmente importa na vida. Sobre o amor que damos, sobre o perdão que oferecemos e sobre o silêncio que às vezes é a maior demonstração de coragem. Mas essa história, embora marcada por despedidas, continua a ser contada em cada gesto de carinho, em cada palavra de conforto, em cada lembrança que se mantém viva. E assim a vida de Francisco Cuoco segue inspirando, mesmo após sua partida, porque o amor que ele plantou nunca morre.